que faz um vídeo ser chato? Primeira coisa, ele não está alinhado com o que a sua audiência quer. Um vídeo sobre churrasco para vegano é chato. Por melhor que seja bem produzido. Então a audiência e o objetivo do vídeo tem que estar alinhado. A partir dali vem o conteúdo. Quanto mais útil é o conteúdo, menos chato ele é. Quanto mais útil para aquela pessoa, menos chato ele é. Depois vem o formato. Algumas coisas no formato, e é a última coisa, algumas coisas no formato tendem a deixar ele menos chato e mais legal. Algumas coisas, por exemplo... São 3 pilares que sustentam todo 6 em 7. Lista, lançamento e produto. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte, a dor passa. O 6 em 7 fica. Seja muito bem-vindo a esse episódio do podcast 6 em 7. Esse é o podcast onde a gente discute táticas e estratégias para você chegar no seu primeiro 6 em 7, que são R$100 mil de faturamento em 7 dias consecutivos. Eu sou o Hugo Rocha, eu estou aqui com o Érico Rocha e hoje a gente vai falar do tipo de conteúdo que te leva mais perto para o seu 6 em 7. Então vamos lá, Érico, tudo bom? Tudo bom, vamos lá. Você tá tomando vinho aí durante a live, cara? Café gelado. Ah, bom. Tá parecendo os deputados aí que estavam tomando vinho durante as reuniões de serviço. Deu um bafafá isso aí. Quem dera eles tomassem café gelado. Eu tô fazendo. Eu tô fazendo aquele cold drip, né? Que você bota gelo em cima, ele vai pingando no café à noite e 20 horas depois sai isso aqui. Olha... Caraca. É muito bom. Muito bom, não, eu adoro. Inclusive, boa ideia, você me lembrou de fazer isso aí. Vou ver se eu faço essa noite. Cara, vamos lá. Na sua opinião, qualquer publicação que a pessoa faça... A gente está falando de conteúdo, né? O conteúdo que te leva mais perto do 6 em 7. Qualquer publicação que a pessoa faça numa rede social é considerado conteúdo ou tem que ter algum critério específico? A palavra qualquer é muito pesada, né? Se ela fizer uma publicação dela pelada, é um conteúdo que ajuda? Eu diria que qualquer sim, mas não é o que te ajuda a chegar no 6 em 7, né? Não qualquer te ajuda a chegar ao 6 em 7. É a mesma coisa de perguntar, todo passo que você der te ajuda a chegar a Roma? Depende. Se o passo for em direção a Roma, é um passinho em direção a Roma, mas não é qualquer. Então tem a direção do passo e tem a intensidade do passo. Então não é qualquer que conta como que te ajuda a chegar ao 6 em 7, não. Eu imaginei. E aí, vamos lá. Existem 2 tipos de conteúdo que você fala bastante, que são os conteúdos raízes e os conteúdos Nutella. E tem um episódio especificamente de mais de 1 hora só de você falando sobre raiz e Nutella. Mas como isso é uma coisa que a gente vai dar uma certa abordada aqui durante esse podcast, eu queria que você desse um overview. Cara, o que é um conteúdo raiz, o que é um conteúdo Nutella? É uma denominação inventada pela gente mesmo, né? Eu criei essa denominação por motivos didáticos mesmo. Conteúdo raiz é um conteúdo mais aprofundado sobre um determinado tema. Em características para a gente dizer o que é aprofundado, o que não é um conteúdo que tem mais, por definição. De que definição? A minha. tem mais de 30 minutos. Eu acho que para você se aprofundar razoavelmente no tema, é muito difícil você fazer isso em menos de 30 minutos. E por mais que você possa fazer em menos de 30 minutos, se você tiver mais de 30 minutos, é melhor. Então é um conteúdo de mais de 30 minutos aprofundado. É um conteúdo que, por natureza, é mais difícil de gestão. São 30 minutos sobre um determinado tema. Esse aqui é um conteúdo raiz, é mais difícil a digestão dele. Analogamente, é o jogo de futebol inteiro, né? Os 2 tempos de 45. O conteúdo Nutella é um conteúdo derivado do raiz. Olhando para o jogo de futebol, são os melhores momentos. Então o Globo Esporte, quando vai
falar do jogo de futebol, do Flamengo e do Vasco, do Corinthians, do Palmeiras, sei lá, ele tem gente que assistiu o conteúdo inteiro. Essa é a galera mais raiz. Os fãs raízes assistem o jogo inteiro. Mas eles têm os melhores momentos, as melhores jogadas, que são só os gols ou simplesmente as melhores jogadas. Essas melhores jogadas são conteúdos derivados. As pessoas com as melhores jogadas tendem a entender o que aconteceu no jogo, mas não sabem o que aconteceu no jogo inteiro. Então, para quem nunca viu futebol ou qualquer um esporte novo, as melhores jogadas é um bom jeito de introduzir aquele conteúdo mais raiz, mais longo e denso, essas pessoas. Uma vez que elas gostaram daquilo e elas quiserem mais, elas vão tender a querer ver o jogo inteiro, o processo inteiro. Então, o conteúdo Nutella é um derivado, as pessoas não fazem, muita gente confunde isso, né? Por definição. Definição de quem? Minha! Eu que inventei essa parada, pelo menos até onde eu sei, entendeu? Eu que comecei a chamar isso assim, nessa definição. Então, conteúdo Nutella não é um conteúdo pequeno. Assim como é um conteúdo derivado de um raiz, então os melhores momentos é derivado de um jogo maior. E ele é menor, por natureza. Menor quanto, Érico? Não sei, depende. Tem algumas jogadas que você precisa mostrar minutos da jogada para aquilo fazer sentido, tem algumas jogadas que você precisa mostrar segundos. O mais importante é ele encapsular uma ideia, um melhor momento, olha só, um melhor momento daquele conteúdo raiz. E por que você faz derivado, não simplesmente, eu vou gravar um vídeo de 1 minuto aqui? Porque a intenção é o conteúdo que vai tender a aprofundar o relacionamento seu com a sua audiência é o conteúdo raiz. Né? Um fã de verdade, não existe fã do Corinthians que vive só de verdade, fã de verdade, que vive só de melhores momentos. Eventualmente ele vai querer ir no jogo, que é o maior dos raízes, né? Quiçá o campeonato, que ainda é um raiz ainda maior. Mas às vezes é pedir demais para aquilo acontecer. Então o conteúdo Nutella aumenta a quantidade de pessoas interessadas, porque ele é fácil de consumir e ele só tem a Nutelinha, né? É tipo só o recheio do bolo. E o conteúdo raiz aprofunda esse relacionamento para que haja possivelmente uma venda mais na frente. Então não é um ou é outro, é a combinação dos dois que tende a gerar um resultado e trazer de novo ao 6 em 7. 6 em 7 você quer volume e qualidade. Se você tiver só volume sem qualidade, não é ideal. Se você tiver só qualidade sem volume, também não é ideal. Então você usa 2 jogadores com 2 características diferentes para aquela combinação gerar um resultado melhor. Então 1 mais 1 igual a 3. Isso é, a combinação de 2 pessoas com características diferentes geram mais resultado que essas 2 em isolamento. Show, cara. E com relação ao raiz, tem diferença se ele for gravado ou se ele for ao vivo, feito numa live, por exemplo? Na verdade, não. Na verdade, o feito é melhor que o perfeito. Tem gente que é melhor ao vivo, tem gente que é melhor gravado, mas ele tem que ser feito. A vantagem de você fazer ao vivo, como a gente está fazendo agora, é que tem menos desculpa para não fazer. Por exemplo, se a gente começasse, o meu cabelo tivesse desarrumado, e o seu também, e tivesse gravado, pode ser que eu ficaria tentado em começar de novo e ter uma regravação, um retrabalho. O ao vivo não tem isso, né? O ao vivo você é o que você é durante o que você é. Então, existe menos perfeccionismo no ao vivo. Então, a capacidade de produção ao vivo é muito maior. Existem menos obstáculos, porque você... E outras pessoas estão mais suscetíveis a entender os obstáculos também. O fato da gente estar fazendo ao vivo, se der um percalço ou não, as pessoas vão entender, eles estão ao vivo, eles estão no show ao vivo. No gravado, elas tendem a ser mais exigentes, ou você tende a ser mais exigente. Então, eu acho mais fácil fazer ao vivo, mais volume ao vivo. Inclusive, faz tempo que eu não faço gravado. Depois que eu descobri essa parada, eu parei de fazer ao vivo. Então, eu gravo ao vivo e vira um gravado. E aí os melhores momentos ficam, tanto em persona, quando eu estou num evento ao vivo e faço isso, também o evento ao vivo é um conteúdo raiz, quanto agora. Então, assim, se você conseguir fazer 3 vídeos todo dia, e o mais louco disso tudo, a estrutura para fazer ao vivo é mais simples do que para fazer gravado. Engraçado, né? Como o mundo mudou nesse sentido. Antigamente, cara... A internet desenvolveu muitas ferramentas para que o ao vivo fosse mais fácil que o gravado.
E uma dessas experiências é aqui, tanto essa transmissão que está acontecendo pelo YouTube, quanto essa transmissão que está acontecendo pelo Instagram, Facebook. Com o celular você é capaz de fazer um conteúdo massa, perfeito ao vivo, coisa que não era no nosso tempo, né? Não tinha ao vivo no nosso tempo. E isso é muito bom. Só na televisão. Essa é a verdade. E algumas pessoas vão querer o ao vivo. O ao vivo tem um pouco de atração também. Um show ao vivo, né? A gente está agora com as lives sertanejas com 3 milhões de pessoas, mesmo as pessoas podendo ver. O ao vivo é escasso, existe o gatilho mental da escassez. É aquela hora ao vivo. Você tem a chance de estar. Se você estivesse na minha frente, você estaria me vendo agora, desse jeito que eu sou agora. Você está me vendo exatamente nesse tempo. Tem uma escassez. O ao vivo, o tempo passou, acabou. Então existe um pouco de escassez, existe um pouco de valorização no ao vivo também. E o mais legal é que o ao vivo nada te impede de gravar e ter o melhor dos dois mundos. É possível ter o melhor dos dois mundos. Massa. E você falou do vídeo raiz, que ele tem que ter pelo menos 30 minutos, para você poder até se aprofundar num determinado assunto. Mas existe uma regra máxima, tipo assim, ele tem que ter 30 minutos no mínimo, mas pode ter no máximo 1 hora, ou no máximo 2 horas? Não tem máximo, não. Eu já fiz conteúdos raízes de um dia inteiro. Aí é o raiz do raiz, né? Imagina uma pessoa para sentar na sua frente um dia inteiro. Né? A gente chama isso de virtual, né? De dia virtual. É possível. É possível conteúdos de 3 dias. Olha, começa num dia e termina em 3 dias. Então não tem muito máximo, não. Não existe, é a famosa máxima, né? Que não existe vídeo longo, existe vídeo chato. E aí vamos falar um pouquinho disso. O que faz um vídeo ser chato? Na sua opinião. Primeira coisa, ele não está alinhado com o que a sua audiência quer. Um vídeo sobre churrasco para vegano é chato. Por melhor que seja bem produzido. Então a audiência e o objetivo do vídeo tem que estar alinhado. A partir dali vem o conteúdo. Quanto mais útil é o conteúdo, menos chato ele é. Quanto mais útil para aquela pessoa, menos chato ele é. Depois vem o formato. Algumas coisas no formato, e é a última coisa, algumas coisas no formato tendem a deixar ele menos chato e mais legal. Algumas coisas, por exemplo, de repetição, tendem a deixar a coisa mais chata. Monotom tende a deixar mais chato. O que é isso? Um cara que sempre fala assim, e ele vai falando, e a voz dele tem sempre o mesmo tom. Ou ele fala assim, e sempre vai falando, e a voz tem sempre o mesmo tom, e é isso que eu vou fazer. E não varia o tom. Não varia o tom, você não reseta. Então, às vezes, você tem que falar alto, e às vezes, você fala baixo. Você conversa em tons diferentes, em velocidades diferentes. Assim, isso eu aprendi um tempo atrás. Mas o frigir dos ovos, o formato, tom, velocidade, é a cereja no topo do bolo. O bolo em si é audiência, alinhamento e conteúdo. O conteúdo em si. E produção, como é que eu vou dizer? Produção e interpretação. Vou chamar de interpretação do conteúdo. É a cereja em torno do bolo. Não adianta, se você só tem os caras só interpretam bem. Os palestrantes profissionais. Eles pegam um conteúdo interessante e interpretam. Interpretar da vida. É que nem botar um chantilly em um bolo de lama. Eu trago os meus convidados, não porque eles, no faixa preta, não porque eles são palestrantes motivacionais, nem palestra, inclusive. Eles têm respaldo, eles têm resultado, é o conteúdo, a experiência de vida dele, é a história de vida deles que eu estou comprando. Que eu estou transmitindo. Comprando não, né? Que eu não pago, mas é que eu estou transmitindo. Isso trazer uma pessoa super engraçada, super entertainante, mas não tem respaldo, não tem legitimidade, não tem resultado, é colocar chantilly em um bolo de lama. E só deixando claro, isso vale, porque você deu o exemplo do motivacional, isso não vale só para motivação, vale para quem também fala de negócio.
palestras de negócios e não sei o quê, mas, cara, você vai ver, a pessoa nunca fez negócio, né? Então, vale para qualquer área da vida. Mentalidade, aí, cara, você vai ver a pessoa, cara, o que você já fez? Aí a pessoa nunca fez nada, não sei falar daquilo. Então, interessante, cara. É muito interessante. E aí, a gente falando em formato, eu vejo que, eu mais do que ninguém vejo, né? Mas vamos falar assim, eu imagino que a audiência vê que a maioria do conteúdo que você faz é em vídeo. E a verdade é, existe espaço para os outros formatos ainda? Principalmente formato escrito, vídeo e áudio, né? Porque do vídeo você extrai o áudio. Existe formato para o conteúdo escrito, ele funciona. Só que é o seguinte, se você for entrevistar alguém para entrar na sua empresa, você vai querer fazer uma entrevista ao vivo. Primeira opção, ao vivo. Segunda opção, por Skype ou por Instagram ou por Zoom. Se você não puder fazer ao vivo, você vai querer fazer a entrevista. Ou você vai querer fazer a entrevista por escrito? Ao vivo. Ao vivo, você vai querer ver, nem que não seja presencial, você quer ver a cara da pessoa. Por quê? Porque a linguagem não se transmite só no raciocínio. Se transmite em outros 3 jeitos. E na hora de você selecionar, de comprar, você quer ver isso. Porque você quer ler aquilo que não é dito. Reza a lenda, eu não sei que experimento disse isso, mas uma vez eu escutei isso, eu estou repetindo, sem respaldo científico, tá? De repente há esse respaldo. Que 70% da comunicação nossa, 70% do impacto da nossa comunicação, acho que eu li isso em algum lugar, não é falado. É visto, é sentido. Então, quando você não mostra o vídeo, e aí o ao vivo é massa, por isso, porque as pessoas pode estar feio, o Érico pode estar feio, mas isso é quem ele é. Porque não está sendo editado, porque editar ele pode tirar as coisinhas ali, aqui. Então, quando isso é feito, no sentido ao vivo, é mais comunicado, então você tem mais impacto. E se você não tem isso, o seu escrito tem que ser ainda muito melhor. E eu dou sempre esse exemplo. Eu tenho pessoas que eu sigo pelo conteúdo escrito. Falo do Henrique Breda, né? Gestor do fundo Alaska Black Alaska. Uhum. Ele só escreve bem. Sim. Ele não vejo muito conteúdo de vídeo dele, pelo menos nas redes dele mesmo. Contudo, é uma exceção. É muito difícil hoje em dia no mundo. E é tão difícil quanto contratar uma pessoa pelo currículo. Porque pelo currículo você consegue mascarar mais quem você realmente é. E as pessoas sabem disso. E o fato, quando não existia a capacidade de ver assim, a gente até tolerava. Mas agora já não é mais desculpa, né? Antigamente não tinha internet, não tinha essas paradas ao vivo, né? O que é o Érico ao vivo? Hoje em dia, quando eu sigo alguém, eu vou tender a seguir os stories dela. Sabe por que o stories? Porque eu quero ver se tem... Eu quero ver uma coisa não editada. Geralmente é não editado. Ver se ela posta a vida dela como ela é. Eu quero ver ela de descalça. Quero ver ela raiz. Porque muito maquiada é complicado. Que nem é muito fácil maquiar o nosso currículo, né? Mas como é que eu vou me maquiar 3 vezes por dia? Maquiar no sentido, né? Como é que eu vou fingir 3 vezes por dia, por 4 semanas, trazendo outras pessoas, falando com outras pessoas? Quantos atores eu tinha que fazer isso? Não tem jeito. Chega uma hora que a cara fala, não, é verdade. Isso não é ator, isso é verdade. Eu trago um estudo de caso por dia, que fez R$2 milhões por dia de segunda a sexta nessa pré-maratona. Não é qualquer 6 em 7, é R$2 milhões no ano passado. Ainda posto um testemunho de alguém que fez isso na quarentena. E eu deixo os usuários dele. Então, o usuário dele é aquele do Face. Assim, eu geralmente não escondo. Até quando eu vou... Quantas? Se você for parar para pensar, são dezenas de provas que isso acontece. Então, tudo isso vai constando pro negócio. Então, assim, o testemunho é um conteúdo escrito, né, Hugo? Então, não quer dizer que tudo é vídeo. Então, mas eu acho que sem vídeo é difícil. Do mesmo jeito que é difícil passar num processo de entrevista sem uma entrevista. Ao vivo ou ao vivo via online.
E aí, uma pergunta que a gente já tinha aqui da audiência, né? Só para puxar, eu acho que para meio que fechar esse formato, essa coisa do formato escrito ainda vale a pena investir em blog hoje em dia? Hugo, é uma pergunta que eu vou voltar para você, porque você tem mais noção desse investimento do que eu. Eu acho que sim, porque eu tô pagando a conta. Não que você não esteja, mas eu tô gerenciando essa conta. Qual que é a sua visão? E a mais prática e pragmática? Porque quem tá liderando e advocando esse investimento é você, na minha empresa. E eu ainda, vez após vez, faço essa mesma pergunta para você dentro da nossa empresa, né? E aí, Hugo, tá valendo a pena a gente investir em blog? O que é o seu feeling em relação sobre isso? O meu feeling vale a pena investir? Vale. Dá retorno? Dá. Tem dado retorno pra gente? Tem dado retorno. Agora, se você me perguntasse, Hugo, vale a pena priorizar? Por exemplo, o que você priorizaria? Desenvolver um blog ou desenvolver conteúdo em vídeo dentro do YouTube, do Instagram e do Facebook? Aí eu diria para você, definitivamente, se eu tivesse que priorizar, inclusive baseado nos resultados que a gente tem, de custo por lead, de custo por lead, de retorno sobre investimento mesmo, tanto percentualmente quanto a escala, que uma coisa é você ganhar 10%, outra coisa é você ganhar 100%, mas você fala assim, para ganhar 100% você só consegue investir 1.000, para ganhar 10% você consegue investir 10 milhões. Eu prefiro ganhar 10% em 10 milhões do que 100% em cima de 1.000. Mas, então, levando isso em consideração, eu diria, se eu tivesse que priorizar, eu não priorizaria blog hoje. E eu não sou casado com essa teoria, eu sou casado com o que dá mais resultado. Então, minha visão seria essa. Agora, é uma coisa que dá resultado? Se você puder investir, vale a pena investir? Vale a pena investir. A gente investe, a gente olha, a gente segue investindo. Então, essa é, em termos bem práticos aqui, essa seria a minha visão. Show? Vamos para o próximo, então. Um dos projetos que você faz é o 747. Por que você começou esse projeto? De onde veio a ideia? Veio de vários lugares ao mesmo tempo. Mas veio no começo onde eu respondia todos os meus directs. Aí chegou um dia que foi tanto direct, eu fiz isso por um bom tempo, que eu não aguentava mais, não tinha como fazer as duas coisas, gerir a empresa, fazer conteúdo, e ficou difícil mesmo, não é que é impossível não, mas eu falei, deve ter um jeito melhor, mas eu não queria deixar de responder, porque eu crescia muito ao responder, e foi aí que o Instagram não sei se tinha acabado de lançar essa funcionalidade onde eu podia falar com as pessoas, ou se eu simplesmente tinha acabado de descobrir, mas eu falei assim, eu vou fazer o 747, e aí eu liguei o 747. Foi incrível, porque eu tinha muito medo de ver que às vezes aparece sempre um louco, tem toda a audiência num espaço muito grande, tem sempre um louco, um irrazoável, alguma coisa assim. Eu pensei, mas ao mesmo tempo eu queria saber, será que eu sou capaz de responder qualquer pergunta? E a verdade é que não sou capaz de responder qualquer pergunta, porque eu não sou expert em tudo, né? E as pessoas pintam com perguntas de todo jeito. Mas eu falei assim, cara, no quesito chegar ao 6 em 7, se eu não puder responder, eu acho que, vamos dizer que eu sou uma das pessoas que mais pode responder disso. Então eu delimitei esse escopo e comecei a lidar com isso. E foi muito bom mesmo. Porque no 747 eu comecei e acabei gostando, depois de muitas vezes, eu acho que eu já deve ter feito uns 200 747, acho. Deve estar por aí mesmo. Deve estar, e virou um hábito, né? Parte da minha vida. Então eu nem conto. É muito difícil, que às vezes eu esqueço de contar o 747 como um trabalho. Mas virou uma espécie de hobby remunerado. Opa! Às vezes cai. Acontece. Então, os percalços do ao vivo aí que você acabou de falar agora há pouco. Tá. Virou um hobby remunerado. Eu fiquei muito presente, eu voltei a ter muito contato com os faixas brancas. Eu só tinha mais contato presencial, né, ou ao vivo, com os faixas pretas através dos meus grupos, né, então voltei a ter muito contato com faixa branca, comecei a entender eles muito mais. Descobri que para uma ideia cair, né, para uma ficha cair, eu tenho que repetir elas várias vezes.
E é um dever repetir. Hoje, por exemplo, eu falei sobre tem que vender o destino e não o veículo. É um conceito clássico que eu falo na forma. Eu já devo ter falado isso. Nossa, eu não consigo contar, não. Umas 100 a 200 vezes. Mas, mesmo assim, eu sei que às vezes alguma coisa necessita de repetição. E se você for parar para pensar, com você é a mesma coisa. Você vai aprender uma arte marcial, o professor tem que treinar aquilo várias vezes. Então, o 747 é isso. Tá lá, eu tô ao vivo, às vezes vem uma pessoa super... eu não sei o que esperar e eu acho que essa não sei o que esperar que faz com que ele seja tão atraente. Eu posso pegar uma pessoa que faz 1 milhão por dia, uma pessoa que nunca fez nada e isso deixa... Essa incerteza traz pluralidade ao conteúdo, porque é baseado nela, não em mim, não no que eu acho que deve ser, é no que ela me pergunta. E é 100% ao vivo, né? Então, no sentido, eu não pré-escolho as pessoas, eu escolho elas na hora ali que está acontecendo essa parada. Então, o 747 é um tipo de conteúdo que eu recomendo que todo mundo faça. Então, eu vou para uma pergunta ao vivo, da galera que chegou ao vivo, que é: eu já devo gravar o Raiz pensando nos melhores momentos do Nutella? Pode. Nada te para nisso. É uma tecnicalidade. Mas eu acho que o Raiz tem que ser gravado pensando em passar um valor, não pensando em aparecer bem na fita. Porque senão você vai ter muita coisa para pensar quando você está fazendo. Você não grava um Raiz pensando no... Eu não gravo um Raiz pensando no Nutella. Eu gravo um Raiz pensando em dar valor. Eu não procuro maximizar os melhores momentos. Eu acho que os melhores momentos vão acontecer. Eu procuro em dar valor para a pessoa, naquele tempo que eu tenho. Sou eu. Eu acho que a analogia do jogo de futebol é perfeita. Ninguém entra no jogo de futebol pensando em melhor momento. Cara, você entra lá para jogar a bola. E se você foca ali em jogar o melhor que você pode jogar, naturalmente os melhores momentos vão vir. Vai vir gol, vai vir... E outro, eles vão vir bonito. Eles vão vir naturais, né? E não forçados. O ser humano é uma máquina de detectar inautenticidade. E o melhor jeito de você ser autêntico é ser autêntico. E não forçar a autenticidade. E, cara, eu vou pegar uma outra pergunta ao vivo, que eu acho que também da galera que tá vendo a gente ao vivo. Érico, você acredita que existe público que não vai consumir o conteúdo raiz? Por exemplo, empresários ou estabelecimentos físicos que têm pouco tempo? E aí, nesse existe caso... que não vai consumir o conteúdo raiz e não vai comprar também. Porque se você for parar para pensar, o seu produto é o maior conteúdo raiz do mundo. O Fórmula, tem 30 horas. O conteúdo raiz é um conteúdo Nutella do conteúdo super raiz. Então, se ele não quer de graça um conteúdo de graça, um pouco mais raiz, ele não vai querer seu produto também, não. É tipo o cara que quer casar sem namorar. Vai casar se ele não quer nem jantar com a mulher? Pensa, não, jantar eu não quero, viver o resto da vida eu quero. Faz sentido. E claro que tem sempre uma aberração, mas não é isso. Faz muito sentido. Faz muito, muito sentido. Vamos falar de podcast. Você tem 2 tipos de podcast. Você tem esse daqui e tem o Faixa Preta. Por que você separou isso? Por que você não colocou isso dentro do mesmo podcast e chamou tudo de uma coisa só? Só um podcast? Boa pergunta. Eu acho que o podcast Faixa Preta, ele não é... Ele é um podcast para você aprender com o exemplo dos outros. E esse é um podcast para ensinar alguma coisa. Então, o podcast Faixa Preta, eu não tenho controle do que vai sair de sacada. Porque eu não tenho controle sobre a história da pessoa, nem que ela vai decidir contar da história. Mas eu acredito que um dos melhores jeitos de você aprender... que louco, 3 jeitos de aprender. 3 jeitos. Primeiro jeito de aprender é você absorvendo conteúdo, lendo. Nesse caso é escutando, tá? Então a gente está escutando o conteúdo. Um jeito, né, Hugo? Sim. Então, por exemplo, quando você senta num... Olha que louco. Vou te dar um exemplo completamente diferente.
Você entrou no restaurante, você leu o cardápio, você aprendeu o que vai rolar ali, não vai? Sim. É um jeito de aprender, não é? Sim. Então esse é um jeito. Podcast 6 em 7 é isso. O outro jeito, olha que louco, o outro jeito de aprender é você observando. O que eu quero dizer com isso? Você está lá comendo, você não comeu, você pediu o seu, mas não chegou, e aí você observa o que está acontecendo com aquele que está comendo. Então, gostou, não gostou, é indiferente, não é, tá feliz, não tá comendo rápido, é devagar. Então você aprende observando. Olha que interessante. É um aprendizado, né? Observar o que a pessoa está comendo é diferente de só ler o menu. E é diferente de você, enfim, é um aprendizado. Você concorda que dá para aprender só observando? Cara, não só dá, como quem já foi para um país que ele não fala a língua, que às vezes a pessoa vai, não consegue ler um cardápio. Como é que ela vai fazer? Ela simplesmente vai olhar, aquele prato ali é bonito, ô garçom, aquele prato ali, ó. E o podcast Faixa Preta é uma espécie de aprender observando. Esse aqui é um aprender dando uma aula, né? Sim. Mas sim. Ele tem um aprender observando. E aí tem um outro aprendizado. Adivinha qual é o terceiro tipo de aprendizado? Qual? Aprender vivendo a experiência. Então o prato chegou, você botou na boca. Naquele momento que a comida entrou na sua boca, você tem uma outra perspectiva, você aprendeu. É o caso de aprender botando a mão na massa. Faz sentido? Sim, sim. Então são 3 tipos. Quando eu penso nesse... O podcast, o 747... aquilo que chega mais perto do cara experimentar ter uma consultoria comigo. Então ele tem a chance de aprender experimentando. Aí sabe-se lá como é que eu vou reagir, ele vai reagir. Outro jeito um pouco mais experimentando é quando a pessoa compra a fórmula e experimenta. Né? Ela aprende lendo a fórmula, depois ela aprende observando. O que você pode observar? Pessoas que deram certo, pessoas que deram errado. Eu gosto de mostrar pessoas que deram certo, para economizar o tempo. E aí eu posso mostrar pessoas que deram certo, um 6 em 7, pessoas que deram muito certo. Mas você concorda comigo que são diferentes aprendizados? Sobre o mesmo tema? Uma coisa é eu ensinar a importância do feito é melhor que perfeito. Outra coisa é ele observar a Marifase fazendo isso na vida dela, num nicho completamente diferente do meu. E outra coisa é ele fazer. Né? Ele entrar numa live. O que é entrar na live? Tá numa live e não tá perfeito. Sei lá, meu microfone tá perfeito, não tá perfeito. A conexão não tá perfeita. E aí ele experimentou, no caso aqui, com a gente, né? Quem fez uma live no saiu perfeito, ele experimentou o feito é melhor que o perfeito. E assim, e no final das contas, você procura repetir esses 3 modos. Porque as pessoas precisam dos 3. Hugo, você nunca vai ter a experiência completa sem os 3. Não é que não vai ter. Vai ser sempre mais completo se você tiver essas 3 possibilidades. É assim que eu penso quando eu vou produzir conteúdo. Não é só observando, não é só fazendo e também não é só comendo. São os 3. Aí 1 mais 1 mais 1 é igual a 5. O que significa isso? O resultado da junção de 3 técnicas como essa é maior do que o resultado dessas técnicas em isolamento. Massa demais. E aí eu queria agora fazer uma pergunta da galera ao vivo também. Acho que ela tocou no ponto importante da gente, que acho que vale a pena dar uma aprofundada. Érico, como fugir do balelômetro? Ou seja, evitar que a audiência pense que você só está me falando isso ou fazendo isso para me vender. Aí, no âmbito mais expert da coisa, seria a aplicação da fórmula de lançamento. Clássica, nada que eu conheça
tira mais o balelômetro do que aquela sequência de gatilhos mentais naquele tempo e naquela intensidade. Então a fórmula de lançamento é a expressão mais incrível para tirar o cara do balelômetro. E eu não sei o que é essa fórmula. Cara, dia 11 de maio eu vou dar uma aula sobre isso. De como sair do balelômetro. Então essas 3 coisas. Dito tudo isso, como é que eu posso fazer isso posso explicar um pouco disso em menos de 40 minutos? Que eu vou demorar por volta de 1 hora para explicar isso para vocês, como sair do balelômetro. Mas é o uso de gatilhos mentais, cujo alguns a gente já explicou aqui. Gatilho mental da história, associado ao gatilho mental da prova, associado ao gatilho mental da prova social, associado ao gatilho mental da razão, associado ao gatilho mental do desapego, e associado ao gatilho mental da participação. Cada uma dessas coisas vão causando uma pequena trinca no balelômetro. Dependendo de como você orquestra essas trincas, ele vai tender a quebrar, né? Ele vai tender a ficar mais enfraquecido. Trinca. Se você coloca trincas aleatórias em uma determinada superfície, de repente ela fica frágil e quebra. Mas se você souber onde coloca a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, você pode acelerar o processo de quebra. E aí não é só onde, em que sequência, porque tem tipos de trinca, e em que tempo. Tem trincas que se você colocar cedo demais, ela não tem menos. Então ali você vai tender a ter. E é isso que eu sou expert. Basicamente, se você for reduzir a fórmula de lançamento, é isso. E eu vou falar que tem 2 tipos de balelômetro. O balelômetro sobre esse produto não funciona, isso é balela. Então, o balelômetro está, aquele produto é uma balela. Não é possível. E tem um outro balelômetro que é pior ainda. Que depois que o balelômetro, que a pessoa entende que aquele balelômetro não é possível, que é possível, beleza. Cara, o cara bota um testemunho por dia, entrevista faixa preta por dia. Eventualmente, em tudo quanto é nicho. Não pode ser balela. Aí entra o segundo pior balelômetro. Aí entra o segundo balelômetro de backup, né? Você sabe como é que é o paraquedas? Você solta o paraquedas, se um falhar, você solta o segundo. O balelômetro entra sempre em dupla. Você tem que entender isso. Primeiro, eles duvidam que o produto funciona. Aí, beleza, o produto funciona. Aí eles vão duvidar de quem? Deles mesmos. Aquele carro anda, eu só não sei se eu consigo dirigir. Então, não tem nada a ver mais com o carro, tem a ver comigo, Érico. E aí vem um processo de provar e de atacar que ele também pode. E por que não ele? Depois vem um segundo, terceiro. Sabe qual que é o terceiro? Beleza. O carro funciona, eu consigo. Mas agora não. Depois eu faço. Aí tem esse terceiro. E a fórmula de lançamento não parece, né? Mas ela é orquestrada para quebrar esses 3 balelômetros. Não quer dizer que ela vai funcionar sempre, né? Não, nada funciona 100%. É um processo estatístico. Mas eu não conheço metodologia mais efetiva estatisticamente. Se não é a fórmula que vai quebrar, não sei o que é. Eu não sei o que é. Não quer dizer que não existe o que é. Eu não sei o que é. Então, não existe uma ferramenta que eu conheça que quebra mais os 3. Porque você vai precisar dos 3 serem quebrados, né? Em sequência. E para quem não sabe, o balelômetro é o velocímetro da balela. Quanto mais ele está acentuado, fala, isso é balela. Quanto menos ele está, né? Não, isso é verdade. Balela é verdade. É o velocímetro da balela. Porque quando você promete alguma coisa extraordinária para a pessoa, ela fala, isso é balela. Isso quer dizer que o balelômetro está lá nas alturas. Isso é balela. Aí fala, peraí, faz sentido, pô. Aí vai baixando. Ele não baixa de uma vez. Não é ou balela ou não é balela. Ele é analógico, né? Assim como o velocímetro.
Não tá rápido ou devagar, você tá mais rápido ou mais devagar. Entendi. E aí a pergunta ela acabou trazendo dois conceitos. Vamos num segundo agora. Então esse do balerômetro, muito foda, muito importante. E o segundo conceito seria do como é que eu faço para quando eu estou fazendo conteúdo, a pessoa, conteúdo mesmo, assim, como a gente está fazendo aqui agora, a minha audiência não achar que eu só estou fazendo aquilo para vender. O que significa achar que eu tô só fazendo isso para vender? O que eu entendi da pessoa que perguntou, se eu tivesse que dizer, ela tá com medo dela começar a colocar um monte de conteúdo e eventualmente vender, e aí a audiência dela, sei lá, começar a vir comentários do tipo, você tá falando isso aí, falando, mas no final você quer me vender, você quer vender tal coisa, você quer vender eu quero vender a fórmula. Não tem nada de errado comigo. Eu quero vender. Eu acredito que é uma das coisas que mais gerou transformação positiva no Brasil. Não no Brasil. Exatamente. Uma das coisas que mais gerou transformação positiva que eu tive para o seu negócio. Eu amo vender a fórmula. O cara, quando compra a fórmula, ele cria a possibilidade de fazer um 6 em 7. Só porque eu vendi a fórmula, que tem gente todo santo dia no meu Telegram me mandando: Érico, obrigado, eu fiz 100 mil reais em 1 hora. Eu quero que todo mundo saiba disso. Eu não tenho nada de errado com vender. Então, se você acha que eu tenho um problema de vender, eu não tenho, porque eu acredito. Inclusive, é quase que para mim, na minha cabeça, é um dever que eu tenho vender. Eu voltei para o Brasil para vender mais, porque eu acreditava que esse projeto ia ser amplificado, que mais pessoas iam fazer 6 em 7. Então eu acredito naquilo que eu vendo. E eu vendo, porque se eu não vender, eu não gero resultado. Não para mim, necessariamente, para a pessoa que está vendo. Quase ninguém que eu dei a fórmula de lançamento de graça fez o 6 em 7. A venda gera um comprometimento não só financeiro. Quando você coloca dinheiro na parada, você começa a gerar tempo. Quando você não coloca dinheiro na parada, fica tudo para amanhã. Vender é um serviço. Então, no meu contexto, eu tô bem. E se você tá bravo de eu vender, vai embora daqui. Vai embora. Porque eu vou vender. Vou sempre vender porque eu acredito em vender a forma de lançamento. Tem nada de errado em vender. É porque eu vendo que algumas pessoas criaram negócios. E porque elas criaram negócios, elas criaram emprego. E pessoas têm, sei lá, emprego durante a crise. Então tem gente que está pagando aluguel, está pagando empregada, está pagando jardineiro, está comprando coisa por aquilo que aprendeu. Conhecimento transforma vidas. É uma missão que eu tenho, é quase que uma missão espiritual que eu tenho de vender esse produto, porque eu acredito. Não é nada de errado vender. Agora, se a pessoa acha que tem alguma coisa de vender, é um problema interno dela. Talvez ela não acredite no produto dela. Pô, o padeiro vai achar ruim de vender o pão? Fala, o pão dele alimenta. É porque ele vende o pão para mim que eu tenho tempo de fazer essa live para você. Senão eu ia ter que fazer, eventualmente, se eu tivesse que fazer tudo, eu ia ter que fazer o pão também. Tem alguma coisa errada o padeiro vender o pão? Não tem. Graças a Deus que o padeiro vende o pão. Graças a Deus que o jardineiro conserta o jardim. Senão eu ia ter que fazer eu mesmo. E não ia estar aqui com você. Focando naquilo que eu tenho paixão, naquilo que eu sou melhor. Eu sou melhor aqui com você do que fazendo pão. Então, assim, tem nada de errado vender. E se você tem alguma coisa de errado vender para você na sua cabeça de ganhar dinheiro e vender, talvez você não acredita que vender para mim pode ser considerado um serviço. É o meu serviço. E eu não só vendo não, eu entrego muita coisa de graça. Estou fazendo isso agora. Mas eu acredito que as pessoas que compram produtos são aquelas que chegam ao resultado. Chega uma hora que você tem que passar de namorado para casado. Num relacionamento. Chega uma hora. Que você não vai ficar namorando o resto da vida. Você só chega a uma certa profundidade no namoro. Então, pra mim, não tem nada de errado. Inclusive, eu faço conteúdo para vender mesmo. Eu não tenho nenhuma vergonha disso. Ninguém vai conseguir tirar da minha cabeça que é errado vender. Não é errado. Porque se fosse errado, eu não recebia os testemunhos que eu recebia. Então, para mim, eu não deixo ninguém roubar essa confiança de mim.
E digo mais, o dia que você comprar, a sua possibilidade de chegar a 100 mil reais em 7 dias vai aumentar. E é você exatamente que vai, talvez um dia, me mandar um print me agradecendo. Como hoje a pessoa que eu vou entrevistar me agradece. Então não tem nada de errado. Pelo contrário. Eu ainda complementaria. O maior serviço que o seu conteúdo pode fazer por você e para o seu negócio é repelir essas pessoas que acreditam que você vender é errado. Cara, se a pessoa acredita nisso, ela não tem que estar te acompanhando. Então, o seu conteúdo repelir, cara, é a melhor coisa que ele pode fazer na face da terra. Por Pois você é essa do cara chegar na frente da padaria, eu quero pão de graça. Ué? A padaria pode dar uma amostra, ela pode... Pode dar uma enfim. amostra, pode namorar, mas eventualmente, Exato. irmão, o cara vai lá na padaria todo dia e quer pão de graça. Você tá perdendo tempo preocupado com uma pessoa dessa. Se o que eu falei hoje te faz me parar de seguir, me para de seguir, pelo amor de Deus. Para de ser um peso morto na minha vida. Minha função é gerar 6 em 7. Para ajudar, ensinar. E a sua função, você tem que focar nela. E provavelmente o jeito de maior causar a transformação na pessoa é vendendo. Tudo isso aqui que você está vendo é uma amostra daquilo que é possível. Porque eu acho que é razoável poder amostrar. Não quero que você entre. Não quero que você case com alguém sem nunca ter namorado. Vai lá, namora, vai, faz a parada. Depois decide. Ah, não é pra mim. Beleza. Massa. E tem umas 2 perguntas aqui. Eu vou pegar uma delas da galera ao vivo antes da gente ir pra última. 2 perguntas e depois a última. Então vão ser mais 3 perguntas aí. Eu vou pegar essa do ao vivo aqui, já que a gente tá falando em vender, coisa paga. Eu só não sei se a gente vai ter tempo das 3, tá? Porque a gente tem 10 minutos. Mas fica ligado só nisso. Tá. Como dar tanto conteúdo gratuito sem perder a mão no conteúdo pago? Aí ele elabora. Meu medo é dar tanta informação gratuita e meu produto pago, né, no caso, acabar o meu medo é dar tanta informação gratuita que eu não vou ter mais o que ensinar no pago. Primeiro que o meu conteúdo gratuito eu nunca dou tudo. Eu sempre deixo algumas partes de fora do processo. 2, que eu não dou sequência. Não tem sequência. Então é amostra, mas ela não tem sequência. Então o conteúdo gratuito, ele não só dá uma amostra, a pessoa vê o que eu sou capaz de chegar lá, só que ela não tem sequência. E um conteúdo sem sequência gera o quê? Confusão. E se ela quiser resolver aquela confusão, ela vai tender a dar o pago. Então uma coisa que o gratuito nunca vai ter, no jeito que eu faço, é sequência. Nunca vai ter sequência. É 100% aleatório. Nem eu conseguiria botar ele em sequência olhando para ele. Nem eu que fiz o conteúdo. E eu deixo sempre umas partes de fora. Porque eu acredito que o comprometimento leva à ação que leva realmente o resultado. Isso é uma crença minha. Se a pessoa não compromete em nada, ela tem menos chance estatística de chegar ao resultado. E comprometimento vem em forma de investimento e tempo. São as 2 coisas. Estatístico, tá? Eu sei que você é uma exceção, mas estatística é o que eu vejo. Mais comprometida uma pessoa é, mais resultado. E eu estou mais atrás do resultado. Você conhece a história do tigrinho e do gatinho? Eu conheço, mas eu acho que a galera aí não... Conta pro pessoal. Cara, o tigre era muito forte lá na floresta, só que o cara mais boladão da floresta era o gatinho. O gatinho era o boladão lá. O gatinho, cara, dava pauleiro em todo mundo. Aí o tigre, uma vez, por mais forte que ele seja, ele teve a humildade de chegar no gatinho. Ô gatinho, cara, me explica como é que você faz essas paradas. Aí o gatinho, explico sim. E aí o gatinho começou a ensinar os truques dele pro tigre. Aí o tigre começou a achar legal e começou a falou assim, agora... Aí um dia, quando o tigre estava bem treinado, ele achou que ele podia matar o gatinho. Porque agora eu já tinha descoberto os segredos do gatinho.
E aí ele tava andando, aí viu o gatinho no meio da floresta. Aí o tigre virou pro gatinho e falou assim, é hoje, gatinho. E naquela troca de olhada, o gatinho já sacou, esse tigre quer me comer, né? E aí o tigre avançou no gatinho, o gatinho saiu correndo, afinal o tigre era grande, foi para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, acima, baixo. E de repente o gatinho subiu numa árvore lá. E aí, uma árvore boladona lá. Aí o tigre foi subir na árvore e não conseguia subir na árvore. Aí tentou de novo, foi subir na árvore e não conseguia subir naquela árvore. Foi de novo, foi subir naquela árvore e não conseguia subir naquela árvore. E aí o tigre virou, olhando assim pro gatinho, olhando, rindo, né? Não rindo não, mas em paz. O tigre falou assim, cara, gatinho, como você conseguiu subir nessa árvore? E eu não consigo. Você me ensinou todos os seus truques. Aí o gatinho vira todos os truques que eu sei. Aí o gatinho vira pro tigre e fala o seguinte, eu te ensinei todos os truques que você sabe, mas não todos os truques que eu sei. Pouco disso. É importante você deixar algumas peças fora do quebra-cabeça. O cara tem um motor, tem um freio, tem engrenagem, mas não tem a caixa de embreagem. E aí vai lá e bum! Porque no final das contas, não é é importante dizer, e eu falo isso com a maior das integridades, eu falo. Estou falando aqui para você, o meu conteúdo gratuito não tem tudo. O design dele é feito para te confundir. Não, é íntegro isso? Eu estou te falando. Se vocês não soubessem, mas eu estou te falando aqui ao vivo. Por quê? Porque eu acredito que é comprometimento que gera a parada. Não, e a mesma coisa no relacionamento. Não tem como você experimentar um relacionamento antes de se comprometer. Tem como. É verdade. Não tem como você prever 100%. Tem como você saber como vai ser a viagem antes de viajar. Tem como. E eu falo isso na maior das... Não tem como você provar chocolate antes de provar. Explico como é que é chocolate o tempo inteiro. Mas você nunca vai saber antes de entrar. E a minha intenção com esse conteúdo é demonstrar que é possível, demonstrar que talvez você possa acreditar em você, é envolver você em acreditar em você mesmo. Olha que louco. Eu não tô aqui só para envolver me acreditar em mim, não. Tenho que envolver você a acreditar em você mesmo e envolver você em acreditar que a hora é agora. Porque eu acredito que é. E a minha recompensa é um 6 em 7. Seu, não meu. Porque eu recebo um por dia porque eu envolvi pessoas. Essa é a minha recompensa espiritual, vamos dizer assim. E eu acredito que o melhor caminho é se comprometendo. Chega uma hora que você deixa de ser curioso. Namora, noiva, mas chega uma hora que você tem que fazer uma decisão. Você quer ou não quer? E não é só comigo não, na vida foi assim. Na hora de você escolher um curso para sua faculdade foi assim também. Você pode namorar o tanto que você quiser, mas você nunca vai saber o que é cursar medicina sem cursar medicina. Ou engenharia, ou terapia ocupacional, ou letras. E eu acho que acabou o tempo, Hugo. Isso aí. Com a resposta dessa, não precisava de mais pergunta não, cara. Isso aí, galera. Esse foi o episódio de hoje. Um grande abraço. Valeu, Hugo. Valeu, Érico. Tchau, tchau. Tchau, tchau.